Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um vídeo que está cercado aí de expectativas, pois hoje a gente terá o sorteio da Copa do Brasil. Agora são 8 clubes aí, a gente vai conhecer o nosso adversário até o final da competição. A gente vai explicar muito essa situação. O Paiva, que hoje na reapresentação possivelmente já deve fazer mudanças aí na equipe do Vasco da Gama para o jogo da próxima segunda-feira, no dia 28, contra o Atlético Paranaense, adversário dificílimo. E a gente vai falar aqui sobre a situação da saída de jogadores, perfeito, e também a chegada de alguns reforços, porque hoje vai ter anúncios aí no plural. Vasco acertando com o atacante e simplesmente as negociações avançando por um zagueiro, perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, vamos começar falando aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil. Hoje a gente vai fazer a transmissão deste sorteio às 15 horas, perfeito? O sorteio acontecerá lá no auditório da CBF. E agora, meus amigos, a gente vai conhecer os adversários do Vasco da Gama até na final. É o último sorteio, é um novo modelo aí de sorteio. Agora são 8 equipes: o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Atlético do Paraná, o Bahia e o Juventude. Eu gostaria de enfrentar o Juventude, e o time que eu não queria enfrentar no momento aí seria o Corinthians, por conta de que o Vasco tem muita dificuldade para poder passar aí pelo Corinthians aí. Eu queria saber a sua opinião. Qual o time que você gostaria de enfrentar nesse momento e qual o time que você não gostaria de enfrentar? Ah, Laureano, mas que time que quer ser campeão não tem que ter preferência. Mas a gente sabe, se a gente pegar um Flamengo agora, um Corinthians, tem aquele problema da arbitragem, é 12 contra 11, né? 2 chaveamentos, 4 equipes de um lado, 4 do outro, e a gente vai saber aí as possibilidades aí hoje dos adversários do Vasco, não só para as quartas, mas para as semis e final também. Bom, meus amigos, o seguinte: Campeonato Brasileiro, hoje é dia de reapresentação. O Vasco da Gama que volta a campo no dia 28, às 21 horas, em São Januário, contra o Atlético do Paraná. Tempo bom, semana livre aí para a gente poder recuperar alguns jogadores, e a gente pode inclusive ter o retorno aí do Felipe Coutinho já para essa partida aí. Felipe Coutinho que já está fazendo treinamento ali com bola, né? E também o Vegete, né, o nosso pirata, que fez muita falta aí no último jogo, né? A tendência é que o Paiva faça mudanças no time do Vasco da Gama. Vai ter uma semana aí para esboçar uma mudança, uma evolução, e que o Léo Pelé seja sacado do time, porque ninguém aguenta mais. Não existe mais clima para Léo Pelé aqui no Gigante da Colina. Bom, sobre a situação envolvendo saída de jogadores, a gente fala aqui sobre a situação
envolvendo o Galdames, tá? A situação ontem teria dado uma estagnada no São Lourenço, mas o Vasco está muito confiante que essa negociação vai sair nas próximas horas. Serginho Kosovo já deixou o Vasco da Gama rumo ao Criciúma, Zé Gabriel ao Coritiba e também o Praxedes ao Atlético Paranaense, perfeito? Então, mais um jogador pode deixar o Vasco da Gama e o Rossi também está nessa lista. Bom, falando agora sobre a situação de reforços, o Vasco praticamente anunciou aí o 5º reforço da era Pedrinho. A gente ficou esperando um mês para a gente ter o anúncio de Jean Menezes, uma baita de uma aposta, jogador de 31 anos aí. Claro, não é o jogador que o Vasco da Gama estava esperando, porque muito se falou de Brian Rodrigues, muito se falou aí de Michael, e simplesmente aí o Vasco comprando esse jogador por 8 milhões de reais, jogador de 31 anos, valor muito alto aí, essa aquisição que o Vasco da Gama fez. É torcer para que dê certo a chegada desse Jean Menezes, mas a gente não conhece. Por aí tem gente vendendo sonho é o que está sendo mais vendido neste momento. O Vasco virou uma padaria dizendo aí que é o novo Soteldo, e enfim, ninguém nunca viu esse Jean Menezes jogando. A hipocrisia é tão grande que ninguém nunca viu esse cara jogando. Ninguém acompanha futebol mexicano e futebol chileno. Um jogador de 31 anos que não tem nenhuma passagem pela Europa. Bom, o seguinte, a gente fala aqui sobre a situação envolvendo o zagueiro. E eu estou muito preocupado com essa situação. Por quê? O Vasco da Gama, ele começou com a situação do André Ramalho. Aí o Pedrinho não quis cair num leilão, deixou ele ir para o Corinthians, não fez uma contraproposta. Aí depois veio a situação do zagueiro Mina, certo? O Mina com proposta ali, o empresário do Mina fazendo de tudo para ele vir jogar no Vasco. O Edmundo, o pessoal lá deu uma forçada para trazer o Pepe. O Vasco ficou uma semana esperando o Pepe. Daí veio a situação do Maurício Lemos, que eu já disse para vocês, dificilmente vai ser jogador do Vasco, infelizmente, porque o Maurício Lemos ele pediu 700 mil reais, tá? O Vasco só quer pagar 400 mil para o Lemos. Há uma diferença muito grande entre aquilo que o Lemos quer receber e aquilo que o Vasco acha que ele vale. Então essa negociação não deve sair, certo? Infelizmente, na hora de apertar a mão, o Vasco da Gama falou: olha, eu não pago 700 mil reais. E é um valor muito alto, mas a gente também tem que entender a necessidade, porque é o seguinte, é um valor alto? Mas o Vasco também gastou 8 milhões para trazer um jogador aí que a gente nunca ouviu falar, que é esse Jean Menezes. E a gente está vendo que os nomes para a zaga só estão indo a ladeira abaixo. Só indo na ladeira abaixo. Agora, muitos falando de Marlon, ex-zagueiro do Fluminense, né? E ontem, saiu o Aguilar, jogador que passou pelo Santos, passou pelo Atlético Paranaense, que não parou em lugar nenhum, colombiano. Irmão, um novo Léo Pelé, né? Então, assim, eu tô falando para vocês, espero que o Pedrinho hoje lá na CBF venha falar alguma coisa aí sobre essa situação de zagueiro. Há uma expectativa para que ele venha falar hoje. Laureano, você não vai falar de fundo? Eu não vou ficar aqui especulando fundo, tá? Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. O que eu tinha para poder falar, disse ontem na live, né? E eu não vou ficar dando Vasco para qualquer pessoa, igual muitos estão fazendo aí, fundo inglês. Hoje vieram com fundo aí do Arsenal,
né? Ontem, fundo árabe. Quando tiver as coisas certas, a gente fala. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!